A chuva caía forte, um temporal daqueles que lava a alma mas também arrasta tudo. Relâmpagos iluminavam o céu por segundos, seguidos por trovões que faziam tremer as paredes das casinhas humildes. Do lado de fora do portão, duas figuras encolhidas. Seu José, de calça social puída e uma camisa de botão fina, toda molhada, segura uma sacola plástica amarela da Varejão, cheia de alguns trapos. Ele tenta proteger a mulher, mas é inútil. Dona Maria está aos prantos, seu vestido de florzinha colado no corpo franzino, os cabelos grisalhos escorrendo água. Ela treme, não só de frio, mas de uma dor que nenhum agasalho pode curar. Do lado de dentro do portão, Carlos e Renata, secos, quentes, olhando com indiferença. Carlos segura um molho de chaves. Já deu, pai. A casa agora é nossa. Vai pra rua ver se chora menos. Maria estende a mão trêmula por entre as grades. Sua aliança, gasta de tantos anos, brilha com o reflexo de um relâmpago. Carlinhos. Pelo amor de Deus. Meu filho. A gente criou você. A gente deu tudo. Cadê seu coração, meu filho? Renata puxa o marido pelo braço. Vamos, Carlos. Fecha isso. A vizinhança toda já tá olhando. Deixa eles se virarem. Carlos evita o olhar da mãe. Com mão firme, puxa o portão, que rende e bate com um estrondo metálico, ecoando na noite chuvosa. A água da chuva se mistura às lágrimas de Dona Maria. Seu Zé a abraça, tentando passar um calor que ele já não sente mais. Vem, Maria. Vem com o véio. A gente dá um jeito. Eles se afastam, duas silhuetas curvadas pela idade e pela dor, sumindo na cortina de água. A tela se ilumina suavemente. É um dia de sol há 40 anos. A mesma casa, mas com um ar mais novo, mais vivo. Vemos seu José, 32 anos, forte, com um bigode espesso, assentando tijolos em uma obra. Sua camisa está encharcada de suor. Eu vim de família pobre, lá do interior de Minas. Não tive estudo, mas tive sorte. Porque encontrei a Maria. Casei com ela no papel passado e no coração. E aí vieram os meninos. Carlos, depois Marcos, e por fim, o caçula Rafael. Meu braço direito. Dentro de casa, Dona Maria, 28 anos, sentada à máquina de costura Singer, pedalando sem parar. Pilhas de roupas para consertar ocupam o sofá. Ela olha para os três meninos brincando no chão com carrinhos de plástico. Zé. O café tá pronto. Vem comer antes que esfrie. Entrando, limpando o suor da testa com o braço. Já vou, mulher. Só deixa eu ver meus tesouros. Ele se agacha e pega o pequeno Rafael, 3 anos, no colo. Os outros dois, Carlos, 10, e Marcos, 7, correm para perto. Pai. Pai. Compra uma bicicleta para mim. O Jorginho da escola tem uma. Olhando para Maria, com um sorriso resignado. Um dia, filho. Quando o pai juntar um dinheirinho. Agora, vamos comer esse café da mãe que é uma beleza. A família à mesa. As crianças crescem. A mesa está posta, mas a comida é pouca. Maria divide um frango em vários pedaços, dando os melhores para os filhos. A gente nunca passou fome, graças a Deus. Mas também nunca sobrou nada. Tudo era para os meninos. Tênis era pro Carlos, que estava na escola. Caderno era pro Marcos. O Rafa ficava com os uniformes usados dos irmãos. A Maria e eu, a gente comia o arroz com ovo e já estava feliz. Seu Zé, mais velho agora, com o cabelo já grisalho, trabalha em cima de um telhado. O sol é escaldante. Ele pega um tijolo. Eu fiz hora extra, trabalhei domingo, feriado. Fui pedreiro, servente, pintor. Fiz de tudo para juntar um dinheiro. O sonho era dar um estudo bom para eles.
O Carlos queria ser engenheiro, o Marcos advogado. O Rafa. O Rafa só queria desenhar, mas isso não dava dinheiro, né? Carlos e Marcos, já jovens adultos, estão sentados no sofá vendo TV. Maria entra, cansada, carregando uma sacola de feira pesada. Ela coloca a sacola na pia e massageia os ombros doloridos. Mãe, faz um lanche aí. Cansada, mas solícita. Já vou fazer, filho. Deixa eu descansar um pouquinho. Sem tirar os olhos da TV. Pode ser misto quente. Ela não reclama. Vai para a cozinha e começa a preparar. Seu Zé vendendo o único terno bom que tinha para comprar o material escolar do Carlos para a faculdade. O vendedor do brechó entrega o dinheiro, e seu Zé segura as notas com um aperto no coração. Dona Maria costurando até tarde da noite, com os olhos ardendo, para pagar a mensalidade da faculdade de Marcos. O relógio marca 3 da manhã. Ela pisca, esfrega os olhos e continua. Rafael, o caçula, vendo os pais se sacrificarem pelos irmãos. Ele pega um caderno velho e começa a desenhar um retrato da mãe. Um olhar de quem entende tudo, mas não diz nada. A família na formatura de Carlos. Seu Zé e Maria, arrumados mas com roupas simples, estão no fundo do salão, com lágrimas nos olhos, aplaudindo o filho engenheiro. Eles parecem orgulhosos, mas pequenos diante daquela conquista que também era deles. Um terreno vazio. Seu Zé, já idoso, está no local com os 2 filhos mais velhos, Carlos e Marcos, agora adultos e bem vestidos. Pai, olha só. A Renata e eu estamos apertados no apartamento. E o Marcos também quer sair do aluguel. Por que o senhor não constrói 2 casas aqui? A gente ajuda com o que pode, e cada um fica com a sua. É, pai. Aí a gente fica pertinho. Ajuda um ao outro. E o senhor e a mãe ficam no quarto dos fundos, num puxadinho. A gente cuida de vocês na velhice. Orgulhoso por poder ajudar. Uai! Se é para ficar perto de vocês. E ajudar os filhos. O pai topa. Vamos construir. Seu Zé, mesmo velho, trabalhando na obra, carregando massa, ensinando os pedreiros. Carlos e Marcos aparecem aos fins de semana, tiram fotos com capacete, mas não sujam as mãos de cimento. Maria fazendo almoço para os trabalhadores, se desdobrando na cozinha. A casa vai tomando forma. A casa de Carlos é a maior. A de Marcos, um pouco menor. Aos fundos, um pequeno cômodo com uma porta, destinado aos pais. Foram 2 anos de obra. 2 anos de sol a sol. Quando a casa ficou pronta, meu peito encheu de orgulho. Os filhos estavam bem. A família unida. Era tudo que eu sempre quis. A gente não sabia que aquela união era só de fachada. Que o puxadinho dos fundos era uma gaiola esperando a gente. A casa está linda, mobiliada com móveis planejados. Carlos e Renata estão à mesa com Marcos e Júlia. Tomam vinho. Em tom de conversa, mas calculista. Carlos, a gente precisa conversar sério. A empresa do teu pai tá precisando de um investimento. E aquele terreno no litoral? Se a gente der entrada. Pensativo. Mas o dinheiro do pai e da mãe. É tudo que eles têm. Eles não precisam de dinheiro. Eles têm a casa. Eles têm a gente. Para que esse dinheiro parado na poupança? É egoísmo deles não quererem ajudar os filhos a crescer. Meio sem jeito. A Júlia e eu também estamos apertados. O carro quebrou. E o dinheiro que o pai me emprestou mês passado? Completando. Foi um empréstimo, não foi presente. A gente paga. Um dia. O olhar de Renata brilha com uma ideia perversa. Sabe o que seria justo? Eles já são velhos. Vocês 2 são os herdeiros legítimos. Por que esperar?
Eles estão ocupando um espaço que poderia ser de vocês. Da família de vocês. O silêncio na mesa é ensurdecedor. Carlos olha para o nada, processando a ideia. Marcos desvia o olhar. A maquinaria da ingratidão começa a girar. O quarto é simples, com uma cama de casal, um guarda-roupa de madeira antigo e uma máquina de costura. Maria está sentada na cama, com as mãos no rosto. Seu Zé está ao lado, com uma carta na mão. É uma notificação extrajudicial. Lendo em voz baixa, incrédulo. Solicitamos a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias, uma vez que a propriedade foi formalmente transferida para os herdeiros. Maria. O que é isso? A voz é um fio. Eles vieram aqui semana passada, Zé. Disseram que era um documento pro banco. Pra gente pegar um empréstimo consignado mais barato. Eu assinei. O Carlos disse que era para ajudar a gente. Ela começa a chorar. A ficha caiu. Eles não assinaram um empréstimo. Assinaram a escritura da casa. A casa que eles construíram com as próprias mãos. O corpo parece encolher. Meu Deus! Como assim, Maria? Como a gente foi tão bobo? Nesse momento, a porta do quarto se abre sem bater. Carlos e Renata entram. Atrás deles, Marcos e Júlia, com olhares culpados. Frio, direto. Já leram o papel? Então já sabem. A casa agora é nossa. O cartório já registrou. É a lei. Levanta-se, trêmula. Carlinhos. Meu filho. Você tá falando sério. Essa casa. Foi seu pai que carregou tijolo por tijolo. Nas costas. Pra vocês. A gente não tem nada, filho. Só essa casa. Com um sorriso irônico. Ah, Dona Maria, pelo amor de Deus. Vocês têm a saúde. Vocês têm a aposentadoria de vocês. Dá para alugar um quarto em algum lugar. Nós temos nossos planos. O Carlos vai abrir a própria empresa. Dirigindo-se a Marcos. Marcos. Meu filho. Você também concorda com isso? Com seus pais na rua. Marcos olha para o chão. Não consegue encarar o pai. Baixinho. Pai. A Júlia tá grávida. A gente precisa de mais espaço. E o Carlos disse que o senhor ia ficar com a gente. Ficar com vocês. Como? No chão da sala. Jogado num canto. A discussão se muda para a sala, mais ampla. Os pais estão acuados. Voz embargada, tentando apelar pro coração. Carlos. Você lembra quando você passou no vestibular? Seu pai vendeu o terno para te comprar material. A gente não tinha dinheiro nem para passagem, e a gente foi a pé na sua formatura para te ver de longe. Por que você tá fazendo isso com a gente? Muda de expressão por um segundo, mas endurece. Mãe, isso é chantagem emocional. Vocês me deram educação para eu ser alguém na vida. E eu sou. Agora eu preciso seguir meu caminho. Vocês já viveram a vida de vocês. A voz engrossa, pela primeira vez, com autoridade. Nós vivemos a nossa vida dando tudo para vocês. Cadê o coração de vocês? Cadê a lembrança do que a gente passou junto? Cadê o respeito? Atrevida. Respeito se conquista. O que o senhor conquistou na vida, seu Zé? Uma casinha de fundo de quintal e 2 mãos cheias de calo. O silêncio é mortal. A ofensa ecoa no ar. Seu Zé parece ter levado um tapa. A tarde vai caindo, um vento frio começa a soprar, nuvens escuras se formam. As malas dos pais estão do lado de fora. 2 sacolas plásticas e uma mala velha de couro. Desesperada, tenta agarrar no braço de Carlos.
Pelo menos deixa a gente ficar até amanhã, meu filho. Tá querendo chover. Deixa a gente dormir aqui hoje. Carlos se desvencilha com um puxão brusco. O olhar dele é vazio. Já disse. Hoje. Agora. O caminhão de mudança das nossas coisas novas chega amanhã cedo. Os primeiros pingos grossos começam a cair. A chuva se anuncia. A chuva já cai forte. Os vizinhos começam a colocar a cara nas janelas. Dona Célia, da casa ao lado, abre a porta, chocada. Gritando. Carlos. Cê ficou doido. Deixa seus pais entrarem. Tá chovendo, menino. Carlos ignora. Ele está no portão, com as chaves na mão. Renata está atrás dele, com os braços cruzados. No auge do desespero, ajoelhada na chuva. Carlinhos. Te imploro. Pela Nossa Senhora. Pelos netos que você vai ter. Não faz isso com a gente. Seu Zé tenta levantar a mulher. A água escorre pelo seu rosto, que parece ter envelhecido 10 anos em um dia. Levanta, Maria. Levanta, pelo amor de Deus. Não se humilha mais não. Carlos bate o portão. O som metálico é o ponto final na história daquela família. Os pés descalços de Dona Maria dentro das sandálias havaianas, na poça d'água que se forma na calçada. Seu Zé coloca a mão no ombro da mulher. Eles se viram e começam a andar. A rua está vazia, a chuva os engole. A casa azul, iluminada por dentro, fica para trás. A chuva diminuiu, mas o chão ainda está encharcado. Seu Zé e Dona Maria estão embaixo de uma marquise de um ponto de ônibus desativado. Eles estão sentados no chão frio, um ao lado do outro, as sacolas plásticas aos pés. Tremendo, encolhida. Zé. Eu tô com frio. Tira a própria camisa, já encharcada, e tenta cobrir a mulher. Toma, Maria. O véio esquenta você. Não, Zé. Você vai ficar doente. Vamos morrer os dois aqui. Com a voz firme, mas os olhos cheios d'água. Morrer não, Maria. Enquanto Deus der força para esse véio, a gente não morre. A gente vai sair dessa. Eu não sei como, mas a gente vai. Ela deita a cabeça no ombro dele. Eles se abraçam, tentando criar um calor que não existe. O dia seguinte. O sol fraco de inverno tenta aquecer. O casal está sentado em um banco de praça. A aparência é de completo abandono, roupas amassadas, olheiras profundas, expressão vazia. Pessoas passam. Um homem de tênis caro desvia o olhar e acelera o passo. Uma mulher com uma criança puxa a filha para perto, como se eles fossem um perigo. Mamãe, por que aqueles velhinhos estão sentados ali? Em tom baixo, mas audível. Anda, filha. Não olha. Deve ser gente que não quer trabalhar. A frase entra como uma faca no peito de seu Zé. Ele abaixa a cabeça, envergonhado. Pela primeira vez na vida, ele se sente um nada. Fila de distribuição de sopa. Seu Zé e Dona Maria estão na fila, com os pratinhos de isopor na mão. Dona Maria segura o prato com as duas mãos, como se fosse ouro. Ela come a sopa rala, e uma lágrima escorre e cai dentro do prato. Sussurrando. Nunca pensei que um dia a gente ia depender disso, Cé. Nunca. Com a voz embargada. A vida ensina. Mas às vezes ensina do jeito mais doído, Maria. Eles tentam dormir. Uns papelões servem de colchão. Seu Zé está sentado, olhando para o nada, enquanto Maria dorme inquieta. De repente, passos. 2 homens jovens se aproximam. Um deles chuta a sacola de seu Zé. E aí, véio? Tá ocupando o pedaço, hein? Isso aqui é nosso. Vocês estão cagando regra. Levantando as mãos, protetor.
Moço, a gente não quer briga não. A gente só quer um canto para dormir. Nós somos de paz. De paz. Então cai fora. Dá-o fora daqui antes que a gente perca a paz também. Dona Maria acorda assustada. Seu Zé a ajuda a levantar. Eles juntam as poucas coisas e saem, mais uma vez, andando sem destino na noite fria. A humilhação atinge o fundo do poço. Eles não têm mais nada. Nem um canto seguro para passar a noite. Rafael, 28 anos, está em seu pequeno apartamento alugado. Ele trabalha como ilustrador gráfico em casa. Seu quarto é cheio de desenhos, telas, lápis. O celular toca. É Dona Célia, a vizinha. Atendendo, sorrindo. Oh, Dona Célia. Que saudade. Tudo bem com a senhora? Meus pais tão bons. Voz embargada, do outro lado da linha. Ah, Rafa. Meu filho. Cê nem imagina a desgraça que aconteceu. O sorriso de Rafael desaparece. Ele segura o telefone com mais força. Rafael ouve, em choque, o relato de Dona Célia. Seu rosto passa da incredulidade à raiva, e da raiva à mais profunda tristeza. Foram expulsos. Como assim, expulsos? A casa é do meu pai. Ele que construiu. Eles enganaram seus pais, Rafa. Fizeram eles assinarem uns papéis. E colocaram os dois para fora no meio daquele temporal. Estão há 3 dias na rua. Eu procurei, mas não achei eles. Tô morrendo de preocupação. Com os olhos marejados, mas a voz decidida. Dona Célia, muito obrigado por me avisar. Eu já estou indo. Eu vou achar meus pais. Ele desliga o telefone, num rompante, começa a jogar algumas roupas numa mochila. Ele está transtornado, mas focado. Rafael está no ônibus, olhando pela janela. A paisagem passa, mas ele não vê nada. Seu pensamento está na imagem dos pais, idosos, na rua. Rafael criança, vendo o pai chegar cansado da obra e mesmo assim sentar no chão para brincar de carrinho com ele. Rafael criança, vendo a mãe costurar até tarde, escondido, desenhar um retrato dela e deixar em cima da máquina. Meus irmãos mais velhos sempre tiveram tudo. Eu fiquei com as sobras. Mas nunca me senti menos amado. Pelo contrário. Via meus pais se matando por eles, e aquilo me doía. E agora? Agora eles pagaram o amor com a maior maldade. Mas eu não sou igual a eles. Eu vou buscar meus pais. Mesmo que eu tenha que dividir meu último pedaço de pão. Rafael anda pelas ruas da cidade onde cresceu. Ele vai a praças, a igrejas, a pontos de ônibus. O desespero começa a apertar seu peito. Já é fim de tarde. Ele chega a uma praça mais afastada. Olha ao redor. Num banco, vê 2 figuras encolhidas. Uma delas está deitada no colo da outra. O coração de Rafael dispara. Ele se aproxima, com passos lentos, quase sem acreditar. Com a voz sumindo. Pai. Mãe. Seu Zé levanta a cabeça. Seus olhos estão vermelhos, sua barba por fazer, sua aparência destruída. Ele pisca, como se estivesse vendo uma miragem. Rafa. Meu filho. É você mesmo. Dona Maria acorda com a comoção. Ao ver o filho caçula, um soluço escapa de sua garganta. Ela tenta se levantar, mas as pernas não obedecem. Estendendo os braços. Rafael. Meu filho. Meu filho. Rafael corre e se ajoelha na frente dos pais. Ele abraça os dois com força, enterra o rosto no ombro do pai e chora. Chora como não chorava desde criança. Chora de dor, de alívio, de amor. Rafael se afasta um pouco e olha para os pais. Ele vê o estado deles, a magreza, a sujeira, o olhar apagado.
segurando as mãos da mãe. Mãe. Pai. Me perdoa. Me perdoa por não estar aqui. Por não ter impedido isso. Mas agora eu tô aqui. E vocês nunca mais vão passar por isso de novo. Nunca mais. Tá ouvindo? Enxugando as lágrimas com as mãos sujas. Rafa. Como? Você mal tem dinheiro pra você. Com um sorriso firme. A gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. O que importa é que a gente tá junto. Vamos. Vamos sair daqui. Ele ajuda os pais a se levantarem. Segura as sacolas velhas. E os três, abraçados, caminham para longe da praça. O sol se põe ao fundo, lançando uma luz dourada sobre a pequena família que se reencontra. Rafael gastou o pouco dinheiro que tinha para passar alguns dias em um hotel bem simples, mas limpo. Seus pais tomam o primeiro banho quente em dias. Saem do banheiro enrolados em toalhas, com roupas limpas que Rafael comprou em uma loja de departamentos. Olhando-se no espelho, tocando o rosto. Rafa. Você não precisava gastar tudo isso com a gente, não. Precisava sim, pai. E isso não é nada. É só o começo. Agora a gente vai jantar. E amanhã a gente começa a planejar. Os três comem um prato feito, arroz, feijão, bife e batata frita. Para seu Zé e Dona Maria, aquela comida simples parece um banquete. Dona Maria come devagar, saboreando cada garfada, como se redescobrisse o prazer de se alimentar. Com os olhos brilhando. Tá uma delícia, meu filho. Tudo tão gostoso. Observando os pais com um misto de amor e tristeza. Mãe. Pai. Eu tenho um plano. Mas vou precisar da ajuda de vocês. Fala, filho. A gente já deve tanto para você. O que a gente puder fazer. Vocês não me devem nada. Vocês me deram a vida. Agora é minha vez de cuidar de vocês. Escuta, eu trabalho com design, faço ilustrações. Mas meu salário é pouco e meu AP é pequeno. Mas eu tenho um sonho. E acho que a senhora pode me ajudar com ele, mãe. Eu. Como, meu filho? A senhora sempre costurou tão bem. Fazia as roupas da gente quando éramos pequenos. E eu sempre desenhei. Sempre. Por que a gente não junta as duas coisas? A senhora costura, eu crio os modelos. A gente pode começar pequeno. Vender pela internet. Fazer peças exclusivas. Pensativo. E eu? O que o véio vai fazer? O senhor, pai. O senhor vai ser nosso melhor vendedor. O senhor conhece todo mundo, é bom de conversa. E além disso, a gente vai precisar de um espaço. E o senhor entende de construção, de reforma. A gente vai precisar reformar um cantinho para isso. Um brilho de esperança acende nos olhos do casal. Pela primeira vez em dias, eles não se sentem um peso. Eles se sentem úteis. Rafael aluga um pequeno cômodo comercial, antigo, precisando de reforma. Seu Zé, com a ajuda de Rafael e algumas economias, coloca a mão na massa. Ele está de volta ao que sabe fazer de melhor, construir. Sua postura é outra. Mais ereta. Mais orgulhosa. Dona Maria, em frente a uma máquina de costura nova, comprada a prazo, começa a trabalhar. Rafael está ao lado, mostrando croquis. Ela sorri, concentrada, a linha passando pela agulha com a precisão de antigamente. Rafael cria uma página na internet e começa a divulgar os produtos. São roupas simples, mas com um toque artesanal e desenhos exclusivos. Bolsas de pano com estampas criativas, aventais bordados, roupas infantis com personagens criados por ele. Seu Zé vai a feiras de artesanato com uma mala cheia de peças. Ele conversa com as pessoas, mostra o trabalho da esposa e do filho, vende com orgulho.
É trabalho da minha família, ele diz, com o peito estufado. Eles agora moram juntos no apartamento de Rafael. A sala é pequena e virou ateliê. Há tecidos por todos os lados, linhas, máquinas. Os três trabalham juntos, rindo, conversando. A televisão está ligada baixinho, passando uma novela antiga. Mas os dias passam e as contas chegam. O aluguel do salão comercial está atrasado. A parcela da máquina de costura nova também. Rafael está sentado à mesa, com contas nas mãos, o rosto preocupado. Dona Maria percebe. O que foi, meu filho? Rafael suspira. É a conta de luz, mãe. E o aluguel do salão. As vendas caíram essa semana. Não vai dar para pagar tudo. Seu Zé se aproxima. Então a gente dá um jeito. O véio vai vender mais amanhã na feira. Vou levar mais peças. Rafael tenta sorrir. Pai, o senhor já faz tanto. Não sei se vai ser suficiente. Naquela noite, os três estão sentados no chão da sala, com os tecidos ao redor. Dona Maria costura à mão uma peça mais delicada. Seu Zé organiza as peças para a feira do dia seguinte. Rafael mexe no computador, tentando encontrar novos clientes. Dona Maria olha para os dois. A gente já passou por tanta coisa pior, não passou. Isso é só mais um obstáculo. A gente vai vencer. Juntos. Na feira, seu Zé está em sua barraca. O sol está forte, e ele limpa o suor da testa. Uma mulher para, olha as peças, pega uma bolsa, analisa, e coloca de volta. Outra pessoa pergunta o preço, acha caro e vai embora. No fim do dia, a mala está quase do mesmo jeito. Seu Zé chega em casa com um semblante abatido. Vendi pouco, Rafa. Quase nada. Dona Maria o abraça. Amanhã é outro dia, Zé. Rafael está no computador e recebe uma mensagem. Pai. Mãe. Olha isso. Uma lojinha de outro estado viu nosso trabalho e quer encomendar 20 peças. 20. A alegria explode no rosto deles. Mas no dia seguinte, o cliente pede fotos com mais qualidade, amostras, prazos apertados. Rafael trabalha até de madrugada. Seu Zé ajuda a embalar. Dona Maria costura sem parar, os olhos ardosos, mas um sorriso no rosto. Quando o pagamento chega, eles pagam as contas atrasadas e comemoram com um pão com mortadela e um guaraná gelado. É uma vitória pequena, mas para eles, vale mais que um banquete. Meses se passam. O trabalho começa a crescer, mais devagar. Eles ainda moram no apartamento pequeno. A sala continua sendo ateliê. Os três dormem no mesmo quarto, Rafael em um colchão no chão. As noites de sono são interrompidas pelo barulho da máquina de costura ou pelo som do teclado do computador. Certa noite, uma tempestade forte faz o telhado do apartamento vazar. A água começa a pingar em cima dos tecidos. Os três acordam assustados, correndo para salvar o material. Seu Zé sobe em uma cadeira para tentar tampar o buraco com um plástico. Dona Maria segura os tecidos. Rafael segura a cadeira para o pai não cair. Estão todos molhados, cansados, mas ninguém reclama. Seu Zé desce da cadeira, ofegante. Esse telhado não aguenta mais nada. Esse AP tá caindo aos pedaços. Dona Maria abraça os dois. Mas a gente tá junto. É o que importa. Rafael olha para os pais, com o coração apertado. Ele prometeu dar uma vida digna a eles, e até agora, estão todos apertados num cômodo que mal cabe os três. Mas ele não desiste. No dia seguinte, Rafael recebe uma ligação. Alô? Sim, sou eu. Uma loja de departamentos. Querem conhecer nosso trabalho? Sim. Claro. Ele desliga e grita. Pai. Mãe. Uma loja grande quer nos receber.
Se a gente fechar esse contrato, a gente muda de vida. Seu Zé e Dona Maria se abraçam a ele, pulando de alegria no meio dos tecidos e das contas atrasadas. A reunião é num escritório elegante. Os três estão nervosos, mas levam o melhor que têm. O comprador analisa as peças, pergunta sobre prazos, sobre capacidade de produção. Rafael, suando frio, responde: Gostei. Vamos fazer um pedido teste. 200 peças para começar. Se vender bem, a gente renova o contrato. 200 peças. É muito mais do que eles jamais fizeram. O rosto de Dona Maria se ilumina. Seu Zé segura a mão do filho. Fora do escritório, os três se olham. Não dizem nada. Apenas se abraçam na calçada, no meio do movimento da cidade. As lágrimas escorrem. São lágrimas de luta, de cansaço, de esperança. Agora sim, a virada começa de verdade. O apartamento pequeno já não comporta produção. Eles alugam um espaço maior. Contratam os primeiros ajudantes. Dona Maria deixa de costurar e passa a supervisionar. Seu Zé cuida da logística e das entregas. Rafael comanda o design e as vendas. Eles finalmente conseguem alugar uma casa. Uma casa simples, mas com espaço para todos. Com um quintal para Dona Maria plantar suas ervas. Com uma varanda para seu Zé sentar e tomar seu café da manhã vendo o movimento. Com um quarto para cada um. Na primeira noite na casa nova, os três sentam no chão da sala vazia, sem móveis ainda, mas com um sorriso que não cabe no rosto. Seu Zé olha para o filho. Nós conseguimos, Rafa. Nós conseguimos. Rafael abraça os pais. Não, pai. A gente conseguiu. Juntos. Agora eles têm uma casa. Uma casa simples, mas com espaço para todos. Com um quintal onde Dona Maria planta seus temperos. Com uma varanda onde seu Zé toma café da manhã vendo o movimento da rua. Com um quarto para cada um. Na primeira noite na casa nova, os três sentaram no chão da sala vazia, sem móveis ainda, mas com um sorriso que não cabia no rosto. Seu Zé olhou para o filho. Nós conseguimos, Rafa. Nós conseguimos. Rafael abraçou os pais. Não, pai. A gente conseguiu. Juntos. O tempo passou. O negócio cresceu. A pequena fábrica de roupas agora ocupava um galpão inteiro. Não eram mais apenas os três. Eram 20 funcionários. Depois 40. Depois 60. Dona Maria não costurava mais, mas ia todos os dias ao galpão. Passava de máquina em máquina, conversava com as costureiras, passava a mão nos tecidos, dava conselhos, contava histórias. As funcionárias adoravam ela. Chamavam ela de vó. Seu Zé cuidava da parte administrativa. Usava óculos novos, tinha uma caneta no bolso da camisa e uma pasta embaixo do braço. Andava pelo galpão de peito estufado, orgulhoso. Às vezes parava em frente ao portão e ficava olhando o movimento. Lembrava dos tempos de obra, do sol quente, do cimento nos braços. Agora era diferente. Agora ele construía com a cabeça, não com as costas. Rafael era o diretor criativo. Viajava para feiras, conhecia fornecedores, criava coleções novas. Mas nunca esquecia de onde veio. Todo fim de semana estava em casa, com os pais. Almoçava a comida da mãe, ouvia as histórias do pai, sentava na varanda com eles. A vida era boa. A vida era justa. Mas o destino não tinha terminado com eles. Ainda tinha contas a acertar. A Casa Azul. A mesma onde tudo começou. Agora estava irreconhecível. O jardim, que Dona Maria cuidava com tanto carinho, era um matagal. O mato crescia alto, tomando conta de tudo. As flores que ela plantava tinham morrido há muito tempo. O portão azul,
que seu Zé pintava todo ano com tanto capricho, estava enferrujado, descascado, com uma corrente e um cadeado enferrujado segurando as folhas. Uma placa pendurada no portão, toda desbotada e rasgada pelo tempo, anunciava: aluga-se. Mas ninguém alugava. A casa estava abandonada há anos. Diziam na vizinhança que era lugar de maldição. Que quem entrava lá, coisa ruim acontecia. Era só superstição, claro. Mas o fato é que a casa continuava lá, vazia, triste, esperando. Dona Célia, a vizinha, passava em frente e balançava a cabeça. Lembrava da noite da chuva. Lembrava dos velhinhos na calçada. Lembrava do portão batendo. E sentia um aperto no coração. Coisa triste, ela pensava. Uma casa tão bonita, construída com tanto amor, virar isso. Mas ela não sabia de tudo. Não sabia o que tinha acontecido com Carlos e Marcos depois daquele dia. Carlos estava num bar. Não daqueles bares bonitos que ele frequentava antes, com Renata, tomando vinho importado. Era um boteco de fundo de quintal, com um cheiro de cachaça e fumaça. Ele estava sentado no balcão, sozinho. Sua aparência era de quem a vida tinha moído. Roupas amassadas, manchadas. Barba por fazer, crescida há dias. Olheiras profundas, olhos vermelhos. Um copo pela metade na frente dele. O balconista olhava para ele com desconfiança. Já conhecia a história. Devia dinheiro, vivia enrolando. Um homem entrou no bar. Era um antigo amigo, desses de festa, de churrasco. Parou ao lado de Carlos, reconheceu, ficou chocado. Carlos. Cara, é você mesmo. Carlos levantou a cabeça, demorou um segundo para focar o rosto do outro. Ah! Você. Oi. O homem sentou ao lado. Meu Deus, cara, o que aconteceu? Você sumiu. Tô sabendo que sua empresa fechou. Carlos deu um gole longo no copo. Secou a bebida. Fez sinal para o balconista encher de novo. Fechou. Acabou. Tudo foi pro ralo. E a Renata? Carlos riu, mas não tinha graça nenhuma naquele riso. Renata me largou. Assim que o dinheiro acabou, ela sumiu. Levou o que pôde. Móveis, carro, as alianças. Até as alianças, cara. Vendeu tudo. O amigo não sabia o que dizer. E os negócios? O que deu errado? Carlos pegou o copo novo, bebeu mais um gole. Tudo deu errado. Tudo. A construção que eu fiz com o dinheiro da venda da casa. Deu problema. O terreno era embargado. Perdi tudo. Aí tentei abrir outra coisa, mas aí veio a dívida, os juros, os agiota batendo na porta. Ele virou para o amigo, os olhos vidrados. Sabe o que é isso? Agiota batendo na sua porta. Sabendo que você não tem como pagar, mas batendo mesmo assim. O amigo balançou a cabeça. E seu irmão? O Marcos. Carlos largou o copo na mesa com força. O Marcos também se fudeu. Ele e a Júlia se separaram. Ela voltou para a mãe, levou as crianças. Ele perdeu o emprego, não consegue mais nada. Tá devendo pensão. A casa que a gente ficou. A casa dos velhos. A gente não conseguiu vender. Ninguém quer. Tá abandonada. O amigo suspirou. Puxa, cara. Que barra. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Depois falou, com a voz mais baixa. Sabe o que eu mais penso? Nos meus pais. Naquela noite. Na chuva. No portão se fechando. Ele levou a mão aos olhos, enxugou alguma coisa. Eu vejo aquela cena toda noite, cara. Toda noite antes de dormir. Minha mãe de joelho na chuva, pedindo.
Meu pai tentando levantar ela. E eu lá, dentro de casa, quentinho, vendo tudo. O amigo não disse nada. Não tinha o que dizer. Carlos continuou. Eu fechei o portão na cara deles. Eu. Não foi a Renata. Fui eu. Minhas mãos fecharam aquele portão. Ele olhou para as próprias mãos, como se elas fossem estranhas. Agora eu tô aqui. Numa pensão imunda, dividindo o quarto com mais 3. Durmo num colchão que parece papelão. Como na fila da sopa. Igual eles comeram. Igual eles. A voz dele falhou. A vida cobrou, cara. A vida cobrou cada centavo. O amigo colocou a mão no ombro dele, mas Carlos nem sentiu. Num quarto pequeno e sujo de uma pensão barata, Marcos estava deitado em uma cama velha. O colchão era fino, o lençol rasgado. Suas roupas estavam jogadas pelo chão, amassadas, sujas. Uma garrafa de cachaça vazia estava no canto, perto de outras. Ele olhava para o teto, com os olhos vidrados. Não pensava em nada. Ou pensava em tudo. Era difícil saber. A campainha tocou. Ele não se mexeu. Tocou de novo, mais forte. Depois, batidas na porta. Seu Marcos. Abre essa porta. É a dona da pensão. Ele continuou imóvel. Seu Marcos, eu sei que o senhor tá aí. O aluguel tá atrasado há 2 meses. Ou o senhor paga hoje, ou vai ter que sair. Já. Marcos virou para o lado, deu as costas para a porta, fechou os olhos. As batidas continuaram por mais alguns minutos, depois pararam. Passos se afastaram. Ele ficou ali, deitado, ouvindo o silêncio. Lembrou de quando tinha uma casa. Lembrou de quando tinha uma esposa, filhos. Lembrou de quando tinha pais. Os pais. A imagem veio nítida, como se fosse ontem. A mãe de joelho na chuva. O pai tentando levantá-la. O portão se fechando. Marcos apertou os olhos com força, tentando apagar a imagem. Mas ela não ia embora. Nunca ia. Na rua, dias depois, Marcos caminhava sem destino. Sua barba estava enorme, suas roupas sujas. Parecia mais um morador de rua do que o homem que um dia foi. Um carro passou buzinando. Ele nem levantou a cabeça. Continuou andando, arrastando os pés. De repente, uma voz. Marcos. Marcos, é você. Ele parou, levantou a cabeça. Era um antigo colega de trabalho, desses de almoço, de happy hour. O homem estava do outro lado da rua, com uma pasta na mão, terno e gravata. Devia estar indo para o trabalho. O homem atravessou a rua, se aproximou. Seu rosto era uma mistura de choque e pena. Cara. O que aconteceu com você? Tá diferente. Parece. Parece que a vida bateu forte. Marcos abaixou a cabeça. A voz saiu baixa, rouca. Bateu, amigo. Bateu e não parou mais. O homem olhou para ele, sem saber o que fazer. Tirou a carteira do bolso, pegou algumas notas, estendeu. Toma. Pega isso. Não é muito, mas dá para ajudar. Marcos olhou para as notas. A vergonha queimou dentro dele. Mas ele estendeu a mão e pegou. Precisava. Obrigado. O homem colocou a mão no ombro dele por um segundo. Se cuida, cara. A vida melhora. Depois atravessou a rua de volta e seguiu seu caminho. Marcos ficou ali, parado, segurando o dinheiro. Depois foi até um boteco e comprou um pão com ovo. Sentou na calçada para comer. Enquanto mastigava, olhava para as pessoas passando. Gente apressada, gente com pressa de chegar em algum lugar. Gente com família esperando em casa. Ele não tinha mais nada disso.
Uma lágrima escorreu, caiu no pão. Ele nem percebeu. Continuou comendo. Num escritório decadente, no centro da cidade, Carlos tentava mais uma vez. Estava sentado em uma sala pequena, com uma mesa velha à sua frente. Do outro lado, um homem de terno caro, pasta de couro, olhar de empresário. Carlos tinha colocado a melhor roupa que conseguiu. A camisa estava amassada, o paletó um pouco folgado. Mas ele tentava manter a postura. Então, seu Carlos, eu analisei sua proposta de negócio. O homem falava devagar, pesando as palavras. É uma ideia interessante, mas... Carlos prendeu a respiração. Mas eu fiz uma consulta. Uma consulta de rotina, nada pessoal. E descobri que o senhor tem um histórico de processos. Processos trabalhistas, ações na justiça. Carlos tentou explicar. Isso foi de outros negócios, coisas que deram errado, mas... O homem levantou a mão, interrompendo. E também tem uma coisa mais grave. Uma ação envolvendo seus pais. Apropriação de imóvel, algo assim. O silêncio caiu na sala. Carlos sentiu o chão sumir. O homem guardou os papéis na pasta, levantou-se. O senhor me desculpe, mas não posso fazer negócio com alguém que fez isso com a própria família. Não é bom para os negócios, e não é bom para minha consciência. Ele estendeu a mão mecanicamente. Carlos apertou, sem sentir. O homem saiu. Carlos ficou sozinho na sala. A cabeça entre as mãos. O mundo girando. O telefone tocou. Ele atendeu sem olhar quem era. Seu Carlos. É do banco. Sobre o financiamento do seu carro. A dívida já está em atraso há 8 meses. Vamos precisar tomar as medidas cabíveis. O carro será recolhido. Carlos desligou. Não disse uma palavra. Olhou para o telefone na mão. Depois, num acesso de raiva, jogou o aparelho contra a parede. O telefone se estilhaçou em pedaços. Ele ficou ali, sentado, no meio dos cacos, sem forças para mais nada. No albergue municipal, a noite caía. Carlos estava numa fila enorme, esperando a vez para conseguir um lugar para dormir. Homens de todas as idades, todos com o mesmo olhar perdido. Quando chegou sua vez, um funcionário entregou um cobertor fino e apontou para um beliche num salão enorme. Dezenas de camas enfileiradas, homens roncando, tossindo, murmurando no escuro. Carlos deitou no colchão duro. O cobertor não aquecia. Ele ficou olhando para o teto, ouvindo os barulhos da noite. Um homem ao lado chorava baixinho. Outro falava sozinho. Pela primeira vez, Carlos sentiu na pele o que os pais sentiram. O abandono. A solidão. A humilhação. O medo. Lembrou da mãe na chuva. Lembrou do pai tentando protegê-la. Lembrou de si mesmo, dentro de casa, quente e seco, olhando tudo. As lágrimas vieram. Ele não conseguiu segurar. Chorou ali, deitado naquele colchão fino, no meio de dezenas de desconhecidos. Chorou como não chorava desde criança. No dia seguinte, na fila da sopa, Carlos estava com seu pratinho de isopor na mão. A mesma fila que um dia seus pais estiveram. A mesma sopa rala, o mesmo cheiro de comida de doação. Ao lado dele, um homem velho, de roupas sujas, cabelos brancos desgrenhados, conversou. A vida é dura, né, amigo? O velho falava enquanto mexia a sopa com a colher de plástico. Eu também tive família. Tive mulher, tive filhos. Tive uma casa. Perdi tudo. Carlos olhou para ele. O velho continuou. Fiz tanta coisa errada na vida. Bebi demais, negligenciei demais. Aí perdi o emprego, perdi a família, perdi a casa. Agora tô aqui. Ele riu sem graça. Mas fazer o quê?
A vida cobra, amigo. A vida cobra tudo o que a gente deve. Carlos ouviu aquilo como um soco no estômago. Não respondeu. Apenas segurou o prato e comeu a sopa rala. Cada gole era um lembrete. Cada colherada uma memória. No galpão da fábrica, a manhã era de movimento. Funcionários entrando, máquinas ligando, tecidos sendo cortados, costureiras em seus postos. Rafael chegou cedo, como sempre. Passou pelo setor de criação, deu bom dia para a equipe, conferiu alguns desenhos. Depois foi para o setor administrativo, onde seu Zé já estava, com seus óculos novos, revisando planilhas. Bom dia, pai. Tudo bem. Seu Zé levantou a cabeça, sorriu. Tudo ótimo, Rafa. As vendas do mês estão boas. Esse novo contrato com a loja de departamento salvou o mês. Rafael sorriu também. Ainda bem. Mãe já chegou. Deve estar lá no fundo, com as costureiras. Onde mais ela estaria? Rafael riu. Foi para o fundo do galpão, onde Dona Maria estava sentada perto de uma das máquinas, conversando com uma costureira mais jovem. A moça estava com os olhos marejados. E aí ele disse que não ia mais ajudar com as crianças, Dona Maria. Eu não sei o que fazer. Dona Maria passou a mão no cabelo da moça. Calma, minha filha. Essas coisas se resolvem. Você não tá sozinha, não. A gente tá aqui. A moça enxugou os olhos, agradeceu. Dona Maria viu Rafael se aproximar. Bom dia, mãe. Apagando o incêndio. Dona Maria sorriu. Meu filho. Problemas do coração. Sempre tem. Rafael sentou ao lado dela. Mãe, hoje chegou uma carta no escritório. É do advogado. Dona Maria franziu a testa. Advogado. Para quê? Rafael hesitou. É sobre meus irmãos. Carlos e Marcos. O sorriso de Dona Maria desapareceu. Ela ficou séria, os olhos fixos no filho. O que foi? Eles querem nos ver. Pedem perdão. Dizem que estão passando necessidade. Que estão na rua. Dona Maria levou a mão ao coração. O coração disparou. Na rua. Rafael confirmou com a cabeça. Sim, mãe. Eles estão mal. A vida cobrou. Dona Maria ficou em silêncio por um longo tempo. As máquinas continuavam trabalhando ao redor, as funcionárias conversavam, a vida seguia. Mas ela estava parada no tempo. Depois de um minuto que pareceu uma hora, ela falou. Onde eles estão? Rafael suspirou. Num albergue municipal. Os dois. Separados, mas nos mesmos lugares. Dona Maria levantou. Vamos falar com seu pai. No escritório administrativo, seu Zé ouviu a notícia em silêncio. Tirou os óculos, massageou os olhos. Depois olhou para a mulher. E você, Maria? O que acha? Dona Maria estava de pé, as mãos uma na outra, os olhos marejados. Eu não sei, Zé. Eles são meus filhos. Me doeu a alma o que eles fizeram. Mas a dor de uma mãe por um filho nunca acaba. Seu Zé concordou com a cabeça. Eu sei. Eu também sinto. Não pelos filhos que eles se tornaram, mas pelos meninos que foram. Aqueles que corriam no quintal, que chamavam a gente de pai e mãe. Rafael interveio. Pai, mãe, vocês não precisam decidir nada agora. Eles estão longe, estão num canto. A gente pode só pensar. Dona Maria balançou a cabeça. Não, Rafa. A gente precisa decidir. O destino já cobrou deles. Tão pagando. A pergunta é, a gente vai deixar eles pagarem para sempre?
Seu Zé levantou, foi até a janela, olhou para o movimento da rua. Depois de um tempo, falou: A justiça divina existe, Maria. Mas a gente não precisa desejar o mal. Eles que se afundaram sozinhos. A gente seguiu em frente. Agora eles estão pedindo perdão. Ele se virou para a mulher. Se a gente for ver eles, não é para trazer de volta como se nada tivesse acontecido. É para mostrar que a gente perdoa. Mas a confiança, essa eles vão ter que reconquistar. Dona Maria concordou. É isso. O perdão a gente dá de graça. A confiança não. Ela olhou para Rafael. Me leva lá, meu filho. Me leva para ver meus meninos. No albergue municipal, o cheiro era de mofo e desinfetante barato. Corredores compridos, paredes descascadas, luz fraca. Carlos estava sentado num banco no corredor, esperando. Ao lado, Marcos, igualmente abatido. Os dois não se falavam. Não tinham palavras. Um funcionário se aproximou. Seus pais estão na sala de visitas. Podem ir. Os dois se levantaram, cambaleantes. Caminharam pelo corredor como quem vai para o cadafalso. Na sala de visitas, uma sala pequena com algumas cadeiras de plástico e uma mesa de fórmica, seu Zé, Dona Maria e Rafael estavam esperando. Quando Carlos e Marcos entraram, o silêncio foi absoluto. Carlos olhou para os pais. Não reconhecia aquelas pessoas elegantes, bem vestidas, de pele limpa e olhos serenos. Eram seus pais, mas pareciam diferentes. Tinham paz. Tinham dignidade. Ele, ao contrário, era um trapo. Sujo, barbudo, olheiro, encolhido. Marcos também. Não conseguia levantar a cabeça. Olhava para o chão, as mãos suadas. Ninguém falou. Depois de um tempo que pareceu eterno, Carlos deu um passo à frente. A voz saiu falhando, quebrada. Pai. Mãe. A gente. Eu não tenho palavras. A gente fez o pior que um filho pode fazer. A gente não merece o perdão de vocês. Ele parou, engoliu em seco. Mas a gente não tem mais ninguém. A gente veio pedir. Não para voltar. Não para pedir nada. Só para pedir desculpas. Para vocês saberem que a gente sabe o que fez. E que a gente paga por isso todo dia. Marcos levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu lembro daquela noite toda a noite. A chuva. A senhora de joelho. O portão. Eu lembro. E não tem um dia que eu não me odeie por isso. Os dois ficaram ali, diante dos pais, à espera de uma sentença. Dona Maria olhou para eles. Seu coração de mãe doía. Doía ver os filhos naquela situação. Mas doía também lembrar da humilhação que passaram. Ela caminhou lentamente em direção a eles. Seus passos ecoavam no silêncio da sala. Quando chegou perto, parou. Olhou nos olhos de cada um. Meus filhos. A maior riqueza que a gente tem não é uma casa, não é dinheiro. É o amor que a gente dá e recebe. A gente deu tudo a vocês. E vocês nos deram as costas. A voz dela tremia, mas era firme. Doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço da gente. A gente passou fome, frio, humilhação. A gente comeu sopa de doação e dormiu no chão. Carlos e Marcos choravam baixinho, sem forças para responder. Mas a gente aprendeu uma coisa nessa vida. A gente aprendeu que o ódio só faz mal para quem sente. A gente reconstruiu tudo. Com amor. Com trabalho. E nessa reconstrução, a gente descobriu que o coração da gente ainda tem espaço para vocês. Seu Zé se aproximou e ficou ao lado da mulher. Completou, não para viver com a gente,
Não para confiar de novo como antes, mas para perdoar. O perdão a gente dá de graça. A confiança, essa vocês vão ter que reconquistar. Se quiserem. Se conseguirem. Carlos não aguentou. Caiu de joelhos no chão da sala. Abraçou as pernas da mãe, soluçando. Perdão, mãe. Perdão. Marcos fez o mesmo, abraçou o pai, chorando como criança. Dona Maria e seu Zé abaixaram, abraçaram os filhos. As lágrimas corriam soltas. Rafael se aproximou, colocou as mãos nos ombros de todos. A família estava unida novamente. Não do jeito que era. Não com a inocência de antes. Mas unida. O perdão tinha aberto uma porta. Pequena, mas aberta. Dona Maria, ainda abraçada aos filhos, falou baixinho: sabe o que a vida ensinou pra gente? Que o amor de pai e mãe é igual semente. Pode ser jogada na terra seca, pode ser pisada, pode até parecer que morreu. Mas se for regada com fé, ela brota de novo. Mais forte do que nunca. Ela olhou para os filhos, para o marido, para o caçula. E o destino? O destino sempre dá um jeito de colocar cada um no seu lugar. Com amor ou com dor. Mas coloca. Os meses passaram. Carlos e Marcos começaram uma longa caminhada de volta. Não foi fácil. Não foi rápido. Teve dias que parecia que não iam conseguir. Carlos arrumou um emprego simples, de auxiliar num depósito. Ganhava pouco, mas era honesto. Morava num quarto de pensão, ainda, mas agora pagava o aluguel em dia. Aos poucos, foi juntando dinheiro. Aos poucos, foi recuperando a dignidade. Marcos conseguiu um trabalho numa oficina mecânica. Aprendia devagar, mas aprendia. Morava com um colega de trabalho, dividindo as despesas. Nos fins de semana, ia visitar os filhos. A Júlia, a ex-mulher, ainda tinha raiva, mas deixava ele ver as crianças. Ele levava presentes simples, comprados com sacrifício, mas dados com amor. Aos domingos, os dois iam almoçar na casa dos pais. Sentavam na mesa, comiam a comida da mãe, ouviam as histórias do pai. No começo era estranho, cheio de silêncios constrangedores. Mas com o tempo, as conversas foram fluindo. As risadas foram voltando. Rafael sempre estava lá. Não com desconfiança, mas com cautela. Observava, esperava. Dava espaço, mas não baixava a guarda. Os irmãos sabiam que a confiança teria que ser conquistada. E tentavam, dia após dia. Dona Maria costurava menos, mas sempre tinha um pedaço de pano, uma linha, uma agulha. Fazia roupinhas para os netos, os filhos de Marcos, e mandava com ele. Um dia, Júlia apareceu na porta da fábrica. Estava com as crianças. Dona Maria a recebeu com um abraço. Desculpa, Dona Maria. Pelo que eu fiz. Pelo que eu deixei fazer. Dona Maria segurou as mãos dela. Passou, minha filha. O que passou, passou. Agora é cuidar desses pequenos. Júlia chorou. As crianças correram para o colo da avó. Seu Zé, na varanda de casa, tomava café com Carlos. Conversavam sobre trabalho, sobre a vida, sobre futebol. Carlos ouvia mais do que falava. Aprendia com o pai. Aprendia sobre dignidade, sobre caráter, sobre recomeçar. Pai, eu nunca vou conseguir pagar o que eu fiz. Eu sei disso. Seu Zé colocou a mão no ombro do filho. Não se paga, filho. Se vive. Se vive direito daqui pra frente. É só o que a gente pode fazer. Carlos concordou com a cabeça. Olhou para o horizonte. O sol se punha, laranja e vermelho. A vida seguia. No galpão da fábrica, a produção não parava. O negócio crescia cada vez mais.
Agora eram quase 100 funcionários. A marca era conhecida em toda a região. Rafael tinha virado referência no setor, sempre citado em revistas e sites especializados. Mas ele não mudou. Continuava no mesmo escritório simples, com a mesma equipe. Continuava almoçando com os pais todo fim de semana. Continuava desenhando à mão, como fazia quando criança. Numa tarde, ele estava no fundo do galpão, conversando com uma costureira, quando viu uma cena que fez seu coração parar. Carlos estava ali. Tinha vindo fazer uma entrega para o depósito. Mas em vez de ir direto ao seu destino, ele parou perto de uma das máquinas. Se ajoelhou no chão, onde um pedaço de tecido tinha caído. Ele juntou o tecido, alisou com a mão, e colocou em cima de uma mesa, com cuidado. Depois ficou olhando as costureiras trabalharem. Seus olhos estavam marejados. Rafael se aproximou. Carlos. Tudo bem. Carlos levantou a cabeça, enxugou os olhos disfarçadamente. Tudo, Rafa. Só lembrando. Lembrando do quê? Carlos respirou fundo. Da mãe. Quando a gente era pequeno. Ela costurava a noite toda. Eu acordava para beber água e via ela ali, na máquina, com os olhos ardendo, mas nunca reclamando. Eu nunca valorizei isso. Nunca. Rafael colocou a mão no ombro do irmão. Mas você está valorizando agora. É o que importa. Carlos olhou para ele. Será que importa, Rafa? Depois de tudo que eu fiz. Rafael balançou a cabeça. Importa, sim. A mãe sempre diz que o amor é igual semente. Pode demorar, mas brota. Tá vendo isso aqui? Ele apontou para o galpão, para as máquinas, para as costureiras. Isso aqui nasceu do amor dela. Da costura dela. Do suor do pai. E do meu desenho. Mas sem eles, não existia nada. E agora você tá aqui. Isso já é um começo. Carlos abraçou o irmão. Pela primeira vez em muitos anos, um abraço de verdade. No fim da tarde, seu Zé e Dona Maria estavam na varanda de casa. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados. Os passarinhos cantavam nas árvores do quintal. Dona Maria costurava devagar, um pedaço de pano no colo. Seu Zé tomava seu café, olhando o movimento. Maria, olha só. Ele apontou para a rua. Carlos e Marcos vinham caminhando juntos. Conversavam, raramente, mas estavam juntos. Vinham para o jantar de domingo. Dona Maria sorriu. Tão lindos, Zé. Meus meninos. Seu Zé concordou. É, a vida dá voltas, não dá. Dá, sim. Mas no fim, quem tem amor, volta para o lugar certo. Os filhos chegaram, subiram os degraus da varanda. Abraçaram os pais. Depois entraram para ajudar a colocar a mesa. Rafael já estava lá, arrumando os pratos. A família reunida. Não perfeita. Não sem cicatrizes. Mas reunida. Na parede da sala, um quadro. Uma foto antiga, em preto e branco. Seu Zé e Dona Maria jovens, com os 3 meninos pequenos. Todos sorrindo. Todos juntos. Embaixo do quadro, uma máquina de costura Singer, antiga, a mesma de 40 anos atrás. Agora era peça de decoração. Um símbolo. Uma lembrança de onde tudo começou. O jantar foi simples. Arroz, feijão, frango assado, salada. A mesma comida de sempre. Mas para eles, era um banquete. No meio da refeição, Carlos pediu licença para falar. Todos pararam, olharam para ele. Pai, mãe. Eu e o Marcos. A gente estava conversando. Sobre a Casa Azul. O silêncio caiu na mesa. A gente sabe que ela tá abandonada.
Que ninguém quer. E a gente? A gente queria propor uma coisa. Ele olhou para o irmão, que concordou com a cabeça. A gente quer vender ela. E o dinheiro? A gente quer doar. Para um asilo. De idosos abandonados. Igual a gente quase foi. Dona Maria levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês querem fazer isso? Marcos respondeu. A gente não pode consertar o passado, mãe. Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa boa com o que sobrou. Para outras pessoas não passarem o que a gente fez a senhora passar. Seu Zé ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou, foi até os filhos, e os abraçou. Meus filhos. Meus meninos. Vocês estão no caminho certo. Dona Maria se juntou a eles. O abraço durou muito tempo. Rafael observava, com lágrimas nos olhos. Na semana seguinte, a Casa Azul foi vendida. Não por muito dinheiro, porque estava abandonada há anos. Mas o suficiente. O dinheiro foi doado para um asilo da cidade. Um lugar que cuidava de idosos que não tinham família, que tinham sido abandonados. Na cerimônia de doação, uma placa foi colocada na entrada do asilo. Nela, estava escrito, em homenagem a seu José e Dona Maria, que nos ensinaram que o amor de pai e mãe é a semente mais forte que existe. Seu Zé e Dona Maria estavam lá. Carlos e Marcos também. Rafael, ao lado dos pais. Dona Maria olhou para a placa, depois para os filhos, depois para o marido. Sabe o que eu penso, Zé? O que, Maria? Que a gente plantou sementes a vida inteira. Umas demoraram, outras morreram, outras nasceram tortas. Mas no fim, as que eram de verdade, brotaram. Ela olhou para o céu, agradecida. O destino teve compaixão, Zé. Teve compaixão. Na volta para casa, no carro, a família inteira reunida. Conversavam, riam, planejavam o futuro. Rafael olhou pelo retrovisor. Viu os pais no banco de trás, de mãos dadas. Viu os irmãos ao lado, conversando. Viu a estrada à frente. E lembrou de tudo. Da chuva. Da rua. Da praça. Da luta. Da vitória. Sorriu. A gente conseguiu, pensou. A gente conseguiu. Dona Maria, como se lesse seus pensamentos, falou em voz alta, a vida é uma costura, meus filhos. Às vezes o ponto sai errado, às vezes a linha arrebenta, às vezes a agulha fura o dedo. Mas no fim, se a gente tiver paciência e amor, o tecido fica lindo. Ela apertou a mão do marido. E o nosso ficou. Ficou lindo. O carro seguiu pela estrada, deixando para trás o asilo, a Casa Azul, as lembranças doloridas. À frente, o futuro. A família. O amor. Seu José e Dona Maria viveram mais 20 anos de vida, cercados pelo amor do filho caçula e, com o tempo, reconquistaram a convivência com os mais velhos. O ateliê da família virou uma pequena fábrica de roupas que emprega dezenas de pessoas na cidade. Carlos e Marcos, depois de muito tempo, conseguiram empregos simples e começaram a reconstruir suas vidas, sempre com o apoio silencioso dos pais, que nunca mais os deixaram desamparados. A Casa Azul foi vendida e o dinheiro doado para um asilo de idosos abandonados. E na parede da sala, ao lado da máquina de costura antiga, uma fotografia em preto e branco. Seu Zé e Dona Maria jovens, com os 3 meninos pequenos. Todos sorrindo. Todos juntos. Como deveria ser. Como sempre será, no coração de quem ama.